A atual crise política brasileira tem muito de campeonato de futebol, isso mesmo, não é? E com resultados ainda incertos. Não é? E eu queria destacar duas jogadas recentes, uma do governo Bolsonaro e uma da oposição. Não é? O primeiro deles aconteceu, o primeiro lance aconteceu ontem, quando dois emissários do governo Bolsonaro, os ministros Braga Neto e Eduardo Ramos, que são dois generais, né, estiveram na Câmara dos Deputados justamente para conversar com parlamentares do chamado Centrão. Né. Esse Centrão é um time de futebol bastante curioso e também bastante versátil. Né. Eles estiveram jogando já na ditadura militar, muitos deles ainda já estavam lá, né? Jogaram também no time do Sarney, no governo Sarney, não deixaram de estar presentes no governo Collor, não é? E não deixaram de marcar presença nos 8 anos do governo Fernando Henrique. Já no governo Lula, eles jogaram desde o primeiro dia e protagonizaram, como a gente sabe, os escândalos tanto do Mensalão e depois com a Petrobras. Não é? O Centrão, os deputados do Centrão, eles não estavam ausentes, tampouco do governo Dilma, nem do governo Temer. Lá estavam eles. Inclusive, alguns dos mesmos nomes. Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto e vários outros. Ciro Nogueira, alguns deles assumindo, inclusive, cargos. Alguns desses parlamentares, ou presidentes de partidos que compõem o chamado Centrão, estiveram inclusive presos, condenados por esses vínculos ilícitos com o governo federal. Não é? E qual é a moeda que se paga, não é, esses passas desses deputados? Não é? Se paga com cargos, não necessariamente com ministérios, não é? Mas eles têm interesses em cargos em empresas, em departamentos, sobretudo aqueles departamentos com grandes volumes de dinheiro para obras públicas, compras e assim por diante. Não é? Então, nesse sentido, agora, justamente quando o governo Bolsonaro está em apuros, ameaçado de expulsão do campeonato por um processo de impeachment, não é? O governo vai pedir socorro e reforço a esse time. Não é? Agora, assim é possível que o governo Bolsonaro ganhe uma sobrevida, não é? Evitando que o processo de impeachment seja aceito, seja aberto lá pelo Rodrigo Maia. Não é? Mas não é só a jogada do Bolsonaro, né, com esse apoio previsível do Centrão, que pode dar uma sobrevida ao Bolsonaro. Também uma parte da oposição pode contribuir. Isso mesmo, é bastante paradoxal, não é, esse campeonato da política, não é? Mas, por exemplo, o PT. Né? O PT é um dos poucos partidos de oposição que ainda se recusou a apresentar um pedido de impeachment do Bolsonaro. Né? Nós temos lá 30 pedidos, nenhum deles é do PT. Não é? E, além disso, nas últimas semanas, alguns intelectuais, advogados, entraram com um processo contra o ex-ministro Moro, que era um antigo jogador do time do Bolsonaro, não é? Mas a gente entende, de certa forma, dá para entender, não é? Porque o Moro, afinal de contas, foi o juiz justamente que responsável pela condenação, 2 condenações do ex-presidente Lula, capitão do time, eterno capitão do time do PT. Né? E aí se parece mais com uma tabelinha que o PT está jogando a bola para o Bolsonaro, né? Evitando com isso que ele seja exposto ainda mais às suas irregularidades. Afinal de contas, a gente já sabe, tem visto quase que diariamente, né, os ataques que ele faz, não só à oposição, à população, a indiferença completa, né, do presidente com as mortes que tem havido no país no último mês por conta da Covid-19. Né? Então, nesse sentido, tanto a ação previsível do Centrão quanto esse apoio e essa tabelinha do PT podem dar uma sobrevida ao presidente Bolsonaro, que não apenas pode permitir que ele chegue ao final do mandato, mas a gente não sabe em que condições ele vai chegar em 2 anos e meio. É possível também que ele chegue lá reforçado. Então, nesse sentido, é bastante arriscado o que o time do PT e de uma parte da oposição está fazendo, não é? Porque a gente não controla todo esse campeonato, mas ele certamente vai ganhar novos lances no próximo período.